Bom dia, Vera. Exatamente. A gente começa falando de orçamento não só para o ano que vem, mas também orçamento desse ano, porque ontem a Comissão Mista de Orçamento aprovou aí um remanejamento, mudança de recursos, de destinação de recursos para atender também emendas de parlamentares. Um grande remanejamento foi aprovado na CMO, que também precisa ser analisado hoje na sessão do Congresso Nacional. Pelo remanejamento aprovado, como a Vera já falou no início do jornal, o Ministério do Desenvolvimento Regional ganha R$ 1 bilhão, o Ministério da Saúde também ganha dinheiro, ganha aí 732 milhões de reais, e o Ministério da Educação, que já havia sofrido contingenciamentos importantes no início do ano, perde bastante dinheiro. 927 milhões de reais foram retirados do Ministério durante a reunião da CMO. Os deputados, inclusive, lembraram aí o problema das bolsas de incentivo à pesquisa do CNPq, que estão sob ameaça. Além desse projeto de remanejamento, tem também a análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias, aí sim mesmo, a LDO, que vai dar o balizamento do orçamento para o ano que vem. Para lembrar, o texto que saiu da CMO, da Comissão Mista de Orçamento, fala aí num reajuste de salário mínimo de R$ 1.040, só mesmo com um reajuste sem ganhos reais, né? Só o reajuste mesmo da inflação. E promete também muita discussão a questão do fundo eleitoral, que no relatório aprovado lá na CMO também sofre algumas mudanças, né? Ele que chegou do governo com uma proposta aí de 1 bilhão e 300 milhões de reais para o financiamento das campanhas eleitorais, lembrando que esse fundo foi criado depois da proibição do financiamento privado de campanhas, e houve uma mudança, então, propondo aí que esse fundo cresça para mais de 3 bilhões de reais. A gente vai conversar sobre tudo isso, expectativas de votação do Congresso, é o nosso primeiro assunto, com os deputados que estão aqui com a gente hoje, o deputado Gonzaga Patriota, que é vice-líder do PSB, do PSB de Pernambuco, e o deputado Coronel Tadeu, que é do PSL de São Paulo. Eu acho que eu começo com o senhor hoje, deputado Coronel Tadeu. Sua expectativa para a votação lá do Congresso? O senhor acha que nessa sessão de hoje você consegue votar tanto esse projeto do remanejamento quanto a LDO para o ano que vem? Sem dúvida, hoje às 11 horas nós temos a sessão no Congresso e a LDO ela vem com algumas mudanças, né, o que é muito normal. O governo precisa fazer o reajuste, mas com duas notícias boas. Nós temos aí o salário mínimo indo para R$ 1.040, um aumento de 4,2%, e o déficit primário caindo de 134 para 124 bilhões, o que é uma boa notícia, porque há mais de 10 anos o governo vem acumulando prejuízos e dessa vez nós conseguimos reduzir esse prejuízo. No caso do remanejamento de verbas, é algo também muito natural. O Ministério do Desenvolvimento Regional é um ministério importante, ele estava defasado com os seus recursos e vem então um aporte de recursos para justamente ele promover o desenvolvimento em diversas regiões por todo o Brasil, que realmente o orçamento estava bastante minguado. Em relação à questão do fundo eleitoral, o que o senhor acha que deve acontecer? Eu recebi uma notícia ontem à noite que foi aquela ampliação do fundo eleitoral. Graças a Deus ela não vai acontecer. Ia ser feito um aporte de 2 bilhões de reais para políticos fazerem campanhas políticas. Não é razoável, no momento em que nós estamos com tanta dificuldade financeira, você querer destinar 2 bilhões para campanhas eleitorais. Já temos aquilo que eu considero uma vergonha, que é justamente esse financiamento de 1,3, 1,7, não importa o valor, mas eu considero uma vergonha e agora iríamos colocar mais 2 bilhões, então não tem o menor senso isso. Deputado Gonzaga Patriota, o senhor concorda? Qual que é a sua expectativa em relação à análise dessas duas proposições? Tem outras também na sessão do Congresso, né? Eu estou muito feliz como líder na Comissão de Orçamento em a gente poder, numa crise grande como é esta, a gente poder negociar com a situação, com o governo e aprovar determinados projetos. Aprovamos aquele PLN 18, que era de 3 bilhões e 700 milhões, e aí iria 1 bilhão para diminuir a queda grande que levou a educação no país. Infelizmente caiu praticamente tudo, mas o que fica na integração nacional, a gente recebe lá no Nordeste, por exemplo, recursos para as águas que saem do Rio São Francisco para chegar lá na Paraíba e chegar também no Agreste Pernambucano. A LDO, acredito que a gente possa aprovar, porque houve inclusive consenso de governo e oposição. A gente sabe que a crise é grande, diminui tudo, mas a gente vai passando. Eu quero cumprimentar o coronel Tadeu, que participa conosco desse movimento,
E a gente sabe que dificuldades existem, mas, se Deus quiser, a gente vai passando e a crise que nós estamos vivendo não é a única, já passamos por muitas outras no Brasil e a gente vai superar com a força de Deus e do povo. CMEL tem sido um lugar aí de tentativa de construção de consenso. Ontem a gente teve um pouco mais de polêmica em relação à questão ambiental aqui no plenário da Câmara dos Deputados. No início da sessão, então houve muita discussão. Saíram da reunião de líderes com a ideia de votar realmente propostas nessa área, mas havia uma divergência aí entre deputados mais ambientalistas, deputados da Frente da Agricultura, divergindo sobre quais propostas deveriam ser colocadas em votação. Além disso, uma série de projetos, inclusive medidas provisórias também, aguardando votação, acabou então impedindo que houvesse alguma votação especificamente no plenário da Câmara. A gente vai dar uma olhadinha na matéria para ver como é que foi. Sem acordo para o projeto dos partidos e para a MP 882, vários partidos obstruíram a votação desta terça-feira logo no primeiro item da pauta. O projeto de lei do Executivo, que permite ao governo pagar peritos que atuam em causas de segurados carentes contra o INSS na concessão de benefícios. Esses peritos estão, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, sem receber a remuneração de R$ 200 por perícia na Justiça Federal há mais de 9 meses. Nós aqui estamos votando para preservar a carreira de perito do INSS e garantir perícia médica sendo efetuada por peritos autônomos, não de carreira, na Justiça Federal. Mas em toda a sessão, os debates foram marcados pelos incêndios na floresta amazônica. Foco de uma crise internacional, o assunto dividiu governistas e oposicionistas. Estão atacando a soberania nacional, estão atacando o nosso país. Vim dar um recado para o povo brasileiro e também para o presidente da França. Presidente Macron, aqui não é quintal da sua casa. Por mais que se busque um culpado externo para um momento difícil que o Brasil está vivendo, seria muito mais simples haver um reconhecimento por parte do governo federal que a responsabilidade pelo que a Amazônia vive hoje, ela é do desmantelamento das políticas de monitoramento do desmatamento. A Amazônia é nossa, a soberania é nossa. Por mais que tentem deturpar, ninguém vai conseguir enganar. Mais brasileiro do que quem segue Bolsonaro não existe. Nós amamos esse país e defendemos, acima de tudo, a soberania. Não é qualquer presidente com outros interesses que tem aqui a Guiana Francesa, ele que não cuidou nem da sua Notre Dame, que pegou fogo, vem aqui agora tirar satisfação de Bolsonaro. O Dia do Fogo foi planejada, articulada, incentivada para coincidir com a liberação geral de multas e etc. E isso teve uma enorme repercussão internacional e vai continuar tendo. E não me venham falar em soberania, porque esse governo é entreguista. Nós defendemos a soberania. E soberania hoje é defender a Amazônia, sua floresta, seus rios. Vamos conversar então com os deputados. Deputado Coronel Tadeu, qual que é a resposta que a Câmara pode aportar nesse momento? Tem aí esse projeto do pagamento de serviços ambientais, tem uma série de outros projetos aí na pauta, dos peritos do INSS. Qual que é a expectativa do senhor de votação hoje? Você acha que a Câmara ainda vota alguma coisa hoje depois do Congresso? Precisamos votar. Esse projeto de lei 2999 que trata dos peritos, das perícias médicas do INSS, ele precisa sair da pauta porque ele está trancando e logo na sequência nós temos a medida provisória 882. São temas simples, mas a casa realmente ela está muito polarizada, está muito dividida e por isso as coisas não andam e a obstrução da oposição acaba acontecendo. Sobre a Amazônia, eu gostaria de dizer que o presidente Macron, ele é leviano e também desrespeitoso com o Brasil. Leviano porque a questão das queimadas, dos focos de incêndio, elas acontecem todos os anos. E não sei por que após a assunção do presidente Bolsonaro, esse assunto veio tão à tona como está vindo. Desrespeitoso no momento em que ele, em algumas afirmações, ele disse que a Amazônia é do mundo, é internacional. Absolutamente. A Amazônia, por questão de soberania, ela pertence ao Brasil. Nós vamos cuidar da Amazônia o tempo inteiro e esses focos de queimadas,
Eles, inclusive, estão sendo identificados, muitos deles, de forma criminosa. A Polícia Federal vai atuar, vai identificar essas pessoas e colocar atrás das grades. Deputado Gonzaga Patriota, identifica alguma proposta que pode ser votada para tentar colaborar nesse cenário e também análise aí sobre os projetos que estão em pauta, por onde que se pode começar alguma votação aí dessa semana? Olha, participei ontem da reunião de líderes, acredito que hoje a gente possa votar dos peritos, porque é muito importante que se vote. O outro projeto também devemos votar. E quanto à Amazônia, olha, a Amazônia é o pulmão do oxigênio do planeta. Eu fico muito triste em ver essas coisas acontecendo, não apenas na Amazônia, eu vejo no próprio Nordeste também, eu vejo nos rios, como o Rio São Francisco, que está praticamente deteriorado, acabado, por falta de políticas de educação. Então, dizem que não tem mal que não traga um bem. Então, esse é um grande mal para o pulmão do oxigênio do planeta, porque os países, inclusive países ricos, eles vão participar, que eles necessitam desse oxigênio da Amazônia, do Brasil. Eu acho que a gente não pode deixar de não fazer as parcerias. Parece-me que o presidente já aceita aquela pequena, grande ajuda, porque toda ajuda para mim ela é grande, e 80, 90 milhões de reais já ajudam, e obviamente que atrás desses 80 milhões virão outros recursos, não apenas desse grupo de 7 países ricos, mas de outros países também. Eu acho que a gente tem que dar as mãos, uma hora dessa não tem que ter oposição nem governo, a gente tem que olhar para a Amazônia, a gente tem que olhar para o Brasil, a gente tem que olhar para essa crise, superar a roubalheira que se passou no Brasil já por muito tempo e, se Deus quiser, eu sou muito otimista. E quando eu vejo uma coisa muito ruim, eu peço a Deus que ela melhore e a gente vai melhorar. Tanto essas queimadas da Amazônia, como a gente vai melhorar a integração da sociedade brasileira para ter esse país olhado pelo planeta. Deputado Gonzaga Patriota, deputado Coronel Tadeu, obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. A gente volta ao estúdio com a Vera.